podcast na Kombi e hoje com o pastor Denis Alves nós vamos falar sobre ministério, carreira, família e tudo de bom para você que é jovem, né? É isso mesmo, ficou muito bom. Venham assistir com a gente! Mais um podcast na Kombi e hoje com o pastor Denis Alves, que hoje está na Igreja Nazareno, mas que tem um caminho aí ministerial na Assembleia de Deus também, aí do nosso ministério. E é uma alegria estar recebendo o senhor aqui. Primeiro eu quero agradecer por o senhor ter aceito esse convite, né? Fazia tempo que eu estava esperando. E agradecer de coração que o senhor aceitou estar aqui com a gente para dividir um pouquinho a sua vida aí com os nossos telespectadores. Isso, eu que agradeço pelo convite. É um privilégio estar aqui com você. Maravilha. Quem é o pastor Denis Alves? Casado com a Sunamita Alves, pai do Felipe e do Danilo, pastor na Igreja do Nazareno, em Barueri. Maravilha. E como foi sua infância? Aonde foi sua infância? Bom, eu fui morar em Jandira quando eu tinha 4 anos de idade. Nós morávamos em Carapicuíba, na Vila Menck. Fomos morar em Jandira, eu tinha 4 anos de idade e moro lá até hoje. O senhor disse que mora em Jandira desde os 4 anos, tudo. E como foi a conversão? Você já nasceu num lar evangélico? Como que foi isso? O meu pai, ele era pastor. Quando eu nasci, meu pai era pastor. A minha mãe era dirigente do Círculo de Oração. Eles eram da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Então, quando criança, eu era carregado pelos meus pais para a igreja. Com 9, 10 anos de idade, eu amava jogar bola. Estava sempre jogando futebol na rua. E eu lembro que um dia eu estava na frente da igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, do Jardim Fátima, em Jandira. E o pastor Aldionor, ele estava dando aula na escola bíblica dominical. E ele foi lá na rua, falou: rapaz, vem pra cá. Me puxou para dentro da igreja. Eu fui sem poder dizer não para ele, porque eu queria estar jogando bola. E eu participei daquela aula. E eu lembro que ele falou sobre Moisés, ali, aquele encontro que Moisés teve com Deus. E aquela aula ficou gravada na minha mente. Eu tinha 8, 9 anos de idade. Mas continuei sendo levado pelos meus pais, ainda forçado, né? Mas foi com 12 anos de idade que eu fui em uma igreja chamada Igreja Casa da Bênção, também em Jandira, no Jardim Fátima. Participei do culto, fui levado pelo meu irmão e quando eu cheguei lá, eu tive um encontro com Deus. E com 12 anos de idade eu tomei a minha decisão de servir ao Senhor. E eu lembro que eu fui para casa naquele dia dizendo: pai, se o Senhor não quer pregar, eu quero. Isso porque eu acabei pulando essa parte. Quando eu ainda criança, os meus pais se afastaram da igreja. Nossa! Meu pai tornou-se até um alcoólatra. A minha mãe acabou esfriando na fé também. A nossa família, ela virou de cabeça para baixo mesmo. Ela ficou totalmente destruída. Mas eu, com 12 anos de idade, eu tive esse encontro com Deus e decidi servi-lo. E estou firme até hoje. E você é uma família de quantos irmãos? 6 irmãos. E desses 6 irmãos, quantos viraram pastores ou só você é pastor? Tem o Zenas, que é o meu irmão mais velho, que foi quem me levou na igreja naquele dia. Ele, na época, não era pastor, hoje ele é pastor na Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, em Carapicuíba. E os meus irmãos, eles estão firmes, estão crentes, né? Tem o Marcos, que é músico, toca guitarra. Tem a minha irmã Andressa, que é mais nova, é a caçula, ela prega, né? É jovem, já casada, mas ela prega desde adolescente também. Então, hoje a nossa família, detalhe, a minha mãe hoje, ela está crente, está firme. O meu pai faleceu, faz 6 anos, mas o meu pai, 4 anos antes de falecer, ele voltou para a igreja, em um culto ar livre, ele entregou a vida dele para Jesus novamente. E os últimos 4 anos da vida dele foi firme com Jesus, ministério restaurado, família restaurada.
Aliás, eu tive o privilégio de dividir o púlpito com ele ainda Que 2 vezes. bênção, que bênção. E é a prova de que o evangelho transforma vidas, né? Às vezes a gente acha que o fato de estar indo para a igreja nos torna convertido e na verdade não, né? É o trabalhar do evangelho com a palavra que vai ali amolecendo nosso coração de pedra até que um dia a gente de verdade se converta, mesmo estando dentro da igreja, né? Sim. O meu pai, ele não conseguia se firmar de jeito nenhum. Era, uma hora estava crente, uma hora não estava. As pessoas até zombavam dele, né? Quando ele chegava na igreja, já falavam, de novo, né? Até que em um culto ao ar livre, provavelmente algumas pessoas pensaram, é só mais Mais uma, mas não. Ele, de fato, se converteu. Eu lembro que um dia eu olhei pela janela da minha casa e eu vi o meu pai no quintal, ele gritando, ele clamando, ele dizendo assim, olha, a partir de agora eu não deixo de servir ao Senhor. Ninguém e nada vai me tirar da presença do Senhor. E de fato, foi o que aconteceu. Os últimos 4 anos da vida do meu pai, eu lembro claramente o meu pai estudando a Bíblia. Eu chegava em casa, ele estava lendo a Bíblia sobre a mesa. Eu lembro de passar na parte da manhã na frente da casa dele e ele orando em voz alta. Então, embora o meu pai teve essas idas e vindas, esses altos e baixos, mas os últimos 4 anos da vida dele, o que eu tenho na minha memória é ele crente, servindo ao Senhor. E eu, como eu já falei, esse privilégio que eu tive de dividir o púlpito com ele por 2 vezes. Uma delas, eu era o vice-líder da Umadesb lá em Barueri e foi lá na igreja de Barueri. Um mês antes do meu aniversário, estava lá o meu pai no púlpito e eu ministrando a palavra do Senhor. Eu me lembro porque foi um culto e eu acho que você fez menção sobre isso. Uhum. Porque era um culto de jovens mesmo, não estava virado assim a igreja? Isso. Me lembro como se fosse hoje, mas assim, olha que minha memória nem é tão boa assim. Mas conforme o senhor foi falando, eu fui trazendo a memória, porque eu lembro dessas palavras que o senhor fez menção de mencionar que o seu pai estava ali, que era uma alegria, alguma coisa assim, nesse sentido. Mesmo. Que legal, que legal. É emocionante muitas vezes quando a gente vê pais orando pelos filhos, né? Que o Senhor traga os filhos para a igreja. Mas é mais emocionante ainda quando a gente vê filhos orando pelos pais, né? Porque em algum momento os pais demonstram a humanidade que todo mundo está sujeito a cair. Mas os filhos orando pelos pais também é uma coisa maravilhosa, né? Sim. E a sua chamada ao ministério? Porque assim, a conversão foi aos 12 anos, mas como você próprio mencionou aqui, você chegou a trabalhar com os jovens, né, da Assembleia de Deus. Como que foi isso? Olha, Você ainda não era casado? Não, na verdade assim, olha, foi tudo muito rápido. Com 12 anos de idade, entreguei minha vida para Jesus. Logo no começo do ano ali, 2021, entreguei minha vida para Jesus. O meu irmão, ele era muito fervoroso, orava muito, né? E ele já tinha essa paixão pelas escrituras, o meu irmão Zenas. Ele nunca precisou me chamar para orar, ele nunca me chamou para ler a Bíblia, mas o exemplo dele me arrastou. Aquilo que o meu pai, por conta desses altos e baixos na sua vida ministerial, nessa vida moral, não me ofereceu, o meu irmão estava ali, o meu irmão me ofereceu. E um dia eu fui na igreja Rocha Eterna, eu acho que era esse o nome da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Rocha Eterna em Jandira, e o pregador naquele dia, naquela noite, era o pastor Elias França. Aí, onde tudo começou, o pastor Elias França estava pregando, uma segunda-feira, Salmo 102, versos 19 e 20, ele pregou sobre o gemido do preso, e eu fiquei maravilhado, fiquei encantado. Voltei para casa ansioso para contar para o meu irmão que eu tinha conhecido um teólogo. Eu nem sabia o que era isso, mas era um teólogo, um pastor, pregador.
E quando eu cheguei em casa, o meu irmão estava orando. Ele estava debaixo da cama orando. E eu esperei ele se levantar. E olha só, ele demorou 5 horas. Meu Ele Deus. estava ali orando, debaixo da cama. Quando ele levantou, isso era 10 horas da noite, ele levantou, Quando você era fala debaixo da cama, era debaixo da cama literalmente. literalmente. Ele orava, ele chorava debaixo da cama. E aí eu até peguei esse costume também, né? Porque eu falava assim, eu só vou levantar quando ele levantar, né? E assim, aí eu orando ali com ele, quando ele levantou, eu estava ali acordado, falando, Zenas, que é o nome dele, né? Zenas, eu conheci um pregador, pastor Elias França. Você tem que conhecer ele. E eu falei assim com tanta alegria, com tanto entusiasmo do pastor Elias. E por incrível que pareça, no dia seguinte nós fomos congregar em uma igreja, nós pegamos o ônibus e quem entra no ônibus? Pastor Elias França. E o senhor não conhecia ele ainda? Não tinha. Eu tô falando isso porque depois vocês vão saber Sim. por que eu tô perguntando isso. Então, aí o pastor Elias França, ele entrou no ônibus e eu dei um grito, falei, Zenas, olha lá, é o pastor Elias, né? E aí os dois se conheceram, se apresentaram ali, se conheceram, o pastor Elias se apresentou como professor, e aí o meu irmão contratou ele para dar aula pra gente. Então ele ia em casa dar aula pra gente, não lembro se era 1 ou 2 vezes por semana que ele ia em casa, dava aula de teologia pra gente, e foi ali que eu comecei o meu ministério da pregação. Então com 13 anos de idade, no ano seguinte, eu comecei a pregar. Tá? E aí eu lembro que eu fui congregar na Assembleia de Deus. E quando você foi congregar, qual congregação que era? Ainda era a Casa da Bênção, com 12 Sim. anos de idade, foi onde eu comecei. Com 13 anos de idade, fui congregar na Assembleia de Deus do Belém, lá do Vila Angelina, em Jandira. Sim. Que na época era setor 10 também. Sim. Então congreguei lá um tempo, na verdade alguns anos, e lá foi quando eu me tornei líder de jovens, né? Comecei a trabalhar com a juventude. E começou a pregar. E comecei a pregar. E é incrível, porque o pastor Denis, ele é tímido. Muito tímido. E é assim, né? Eu acho que sair dessa situação de timidez para ir para cima de um púlpito é mais do que buscar uma capacidade em Deus, é você se superar também ali, falando humanamente, né? Sim. Você superar obstáculos, né? A convicção do meu chamado em relação a isso é justamente essa. É por ter vencido a timidez. Porque para mim isso é um desafio. Na verdade, na área da pregação, do pastoreio, o maior desafio que eu tenho enfrentado é eu ter que lidar com isso. Então, assim, inclusive, se você falar para mim assim, quem na Bíblia é uma inspiração para você? É o jovem Timóteo. Porque o Timóteo, ele era um jovem tímido. Paulo, ele escreve para a igreja de Corinto e ele fala, olha, eu estou enviando Timóteo, mas ajudem ele aí, né? Porque ele tem as suas dificuldades. Paulo algumas vezes vai dizer, Timóteo, não se envergonhe, Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia, de amor. Então, assim, eu me identifico com o Timóteo. Claro, o Timóteo era jovem, então Paulo vai dizer, não deixe que ninguém te despreze por você ser muito jovem. Timóteo também tinha algumas dificuldades em relação à sua saúde física. Então Timóteo tinha várias dificuldades. E eu me identifico com ele principalmente por conta da sua timidez. Né? Então eu tenho convicção da minha chamada porque mesmo sendo tímido, ainda aos 13 anos de idade, eu me entreguei e comecei a pregar. E como que é isso, né? Segura na mão de Deus e vai, porque assim, preparar o sermão ainda beleza, porque você está num ambiente que tá você, a Bíblia e Deus. E quando você chega no púlpito que tem um monte, assim, tem a galera toda dos jovens, que jovens a gente sabe que às vezes gosta de tirar um sarro, gosta de constranger, e você foi se tornar logo um líder de jovens, eu fico imaginando como que era esse preparo, né, antes de subir ao púlpito. Olha, o apóstolo Paulo, ele diz que ele tinha um espinho na carne, ele orava dizendo, Senhor, tira isso de mim. Então, se eu pudesse, eu não teria isso.
né? A minha oração já foi essa, Senhor, tira isso de mim, até que eu entendi que isso Não vai tirar. não vai tirar. Ele vai me usar com essa timidez que eu tenho, com essas dificuldades que eu tenho. Ele vai me usar com essas limitações que eu tenho, até porque a minha limitação não limita o poder de Deus. Sim. Então, assim como o próprio Deus respondeu para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Então, eu pego essa resposta que foi dada por Deus a Paulo e eu aplico ela na minha vida. Eu entendo que a graça dele me basta. Então, assim, é difícil lidar com o público? É mais difícil ainda lidar com um público jovem? Mas crendo na graça que capacita, na graça capacitadora, né? No chamado. Eu tenho convicção do meu chamado, eu me coloco à disposição do Senhor, eu coloco diante dele os meus talentos, as minhas habilidades e também as minhas limitações. E eu creio que eu faço até onde eu posso, o resto é com ele. Tem alguma pregação que marcou a sua vida, tipo uma das primeiras ou uma das últimas, que você tenha falado assim, nossa Senhor, o Senhor fez um agir diferente aqui? Olha, puxa vida, uma pregação que eu não esqueço. Tem uma que eu preguei na igreja Família de Jesus, uma igreja bem simples que é bem provável que a maioria dos irmãos não conheça, uma igreja bem pequena em Jandira. Eu deveria ter 13, 14 anos de idade e eu lembro que naquele dia eu preguei sobre eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, que é um texto de um dos livros poéticos da Bíblia. E naquele dia eu recebi 2 testemunhos. Um foi um jovem dizendo que foi batizado com o Espírito Santo e o outro foi de uma irmã que falou que ela tinha a mão mirrada, a mão ressequida. Ela tinha dificuldade para estender as mãos e naquele dia, naquela pregação, ela foi curada. Então Nossa. são 2 situações assim, naquele culto, naquela pregação que ficou marcado no meu ministério. Que bênção. E continuando falando de ministério, a gente tem que agora falar assim, como que é a vida social e amorosa de um líder de jovens? Porque a gente fica imaginando, né? Estar na frente de jovens não é muito fácil. E a gente sabe que tem umas jovens também que não é muito convertida lá. Quando vê um líder solteiro, e aí? Como que era? Bom, olha só, eu conheci a Sunamita, eu tinha 12 anos de idade. Eu era novo convertido. Então vamos lá. A Sunamita é irmã daquele que foi o professor de teologia dele. Exatamente. E como que foi esse encontro, assim? Foi por conta do professor? Foi por conta do professor. Na verdade, assim, o pastor Elias, ele ministrava, ele pregava em uma igreja, que era a igreja Graça e Vida, e nessa igreja, um dos pastores era o pastor Henrique. O pastor Henrique, ele era dessa igreja. O pastor Henrique Regis, o pastor Samuel e outros, né, ali da família, né? E entre as pessoas que eram membros ali dessa igreja, tinha a dona Patrocínia, o irmão, o seu Adriano, o irmão Expedito, e tinha a Sunamita, que também tinha 12 anos de idade, era uma adolescente ali na igreja. Então eu fui nessa igreja junto com o pastor Elias e acabei conhecendo a Sunamita. Aí eu passei a andar com Elias por causa da teologia também. Mas de olho na irmã. Mas também por conta da Sunamita. E que belezinha. E como é que se desenvolveu esse relacionamento até o casamento? Como que ela ajudou no seu ministério? Como que é essa parceria? Na verdade, assim, olha, eu conheci ela com 12, mas eu só consegui chegar nela, né, eu só consegui conversar com ela sobre namoro quando nós tínhamos 18 anos de idade. Mas por conta da timidez? Também.
também, mas também não era o tempo, Uhum. né? Não era o tempo. E outra coisa, ela foi morar em Franca, eu fui morar em Santos, eu continuei gostando dela, porque foi amor à primeira vista. Eu com 12 anos de idade me apaixonei por ela, e o tempo passou, nós não conseguimos nos aproximar, eu por conta das minhas dificuldades, e ela porque não queria mesmo, ela porque não tinha nenhum sentimento por mim. E como eu falei, ela foi morar em Franca, eu fui morar em Santos. Aí depois de um tempo, por acaso, eu vim na casa dos meus pais em Jandira, fiquei sabendo que ela estava na casa de alguns parentes, eu corri para lá, nós nos encontramos, começamos a conversar e um tempo depois começamos a namorar, né? Nisso eu já pregava, eu já ministrava em algumas igrejas, eu já liderava os jovens, nessa época eu já trabalhava com os jovens. E foi nessa época que você ajudou os jovens aqui em Barueri? Não, nessa época eu liderava os jovens da igreja de Jandira, os jovens da igreja local, ali no Jardim Entendi. Gabriela, em Jandira. Entendi. Né? Com os jovens em Barueri, foi aos 28 anos de idade já, 27, 28 anos de idade. Primeiro com o pastor Armando e depois com o pastor Marcos Santos. Que já era uma responsabilidade maior, né? Porque já eram os jovens de um setor inteiro. De um setor inteiro, mais de 50 congregações, mais de 1000 jovens. E na realidade, ter um jovem à frente de jovens gera inspiração também, né? Sim. Porque muitas vezes a gente vê as críticas da impressão que o pastor que lidera os jovens, que não é tão jovem, não inspira os jovens. Cada um tem a sua contribuição, um pela experiência. Sim. E outro também por estar ali naquele começo que o cara fala, eu posso também, né? Sim, inclusive tem um jovem que é o Igor. O Igor é o meu Timóteo, é o meu discípulo, né? Ele me viu pregando, ele foi o meu aluno na Escola Teológica de Jandira, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, a Paulo Leivas Macalão, e hoje ele é líder de jovens na Igreja do Nazareno. Olha Né? aí. Então, assim, foi um jovem que se inspirou em mim, e hoje, como eu voltei a liderar os jovens, né, eu voltei a liderar a juventude da Igreja do Nazareno, o Igor, ele lidera os jovens especificamente, e eu acabo supervisionando o trabalho dele. E como que nasce um líder? Se você pudesse resumir, porque assim, não é uma receita fácil. Mas hoje, olhando a sua trajetória, né, de tanto tempo, dos 12 anos até hoje, que não precisa falar quantos anos tem hoje, mas tudo bem, dos 12 anos até hoje, quando você olha assim, se você tivesse que escrever um livro sobre liderança, que passos, através da sua vida, que você indicaria para um jovem? Primeiro, a ter sim uma referência, e eu acredito que é necessário o acompanhamento do mestre, né? O acompanhamento do outro. E isso é indispensável. Então, assim, o indivíduo ele não se torna um líder sozinho, ele precisa ser formado. No meu caso, eu tive pessoas que me inspiraram. Um deles, pastor Henrique Regis, como professor, como teólogo, pastor Elias França e principalmente o meu irmão Zenas, que é o camarada da oração, da perseverança, né? Exatamente. E o pastor Armando. Eu estou há 9 anos trabalhando ao lado do pastor Armando. Então, assim, eu entendo que hoje eu sou um líder, hoje eu estou atuando no ministério porque o pastor Armando, ele decidiu investir em mim, ou ele foi movido por Deus para investir em mim. Mas eu entendi isso e eu decidi me submeter, eu decidi obedecer. Então, eu tenho ele como uma referência, como uma inspiração, como um modelo, mas também tem a questão do aceitar ser discipulado, a humildade. Eu acho que a gente, não sei, eu acho que esse é um problema que está na nossa geração. A obediência, o aceitar conselhos, o seguir conselhos. O senhor acha que esse boom de informação, de fácil acesso,
faz com que as pessoas queiram ser quem é por elas mesmas. Eu não preciso ouvir conselho de ninguém, eu tenho ali um celular, eu tenho o Google, eu tenho um mundo A nas inteligência mãos, artificial. inteligência artificial, e deixam um pouco de obedecer. Ah, com certeza, com certeza. Infelizmente, as pessoas elas têm acesso às informações, mas não têm profundidade. Então falta relacionamento. As pessoas acabam, muitas pessoas acabam sendo rasas. Falta profundidade. Que isso a gente conquista com a convivência, com a proximidade. Então, falta isso, infelizmente, em muitas pessoas. Submeter, se aproximar, ouvir os mais velhos, ouvir os mais experientes, andar com pessoas que têm o que oferecer, têm o que compartilhar. Porque o que forja caráter, né, nessa conclusão aqui que a gente está tendo, é assim, não é a quantidade de informação. Sim. O que forja caráter é a nossa convivência. A Bíblia já Sim. fala, né, que é irmão ali afiando irmão, né? Ferro afiando ferro, sai faísca. É gente com gente ali que... Porque a gente vê pessoas que às vezes têm uma inteligência até bem assim apurada ali, mas não consegue conviver com ninguém, não consegue passar aquilo para alguém, não consegue ficar meia hora dialogando com alguém porque já não tem paciência, não sei o quê. E isso é muito do imediatismo dos dias de hoje, né? Algumas filosofias pós-modernas, imediatismo, pragmatismo, né? É tanta coisa que é aqui, agora. As pessoas não querem coisas difíceis, querem só o que é fácil, querem tudo para ontem. Então isso faz parte aí dessas filosofias pós-modernas. E isso afasta o jovem da igreja também? Olha, infelizmente afasta aqueles que não têm raízes em Cristo. Aqueles que vivem de forma superficial, que não têm um relacionamento profundo com Cristo, que não têm a sua fé firmada nas Escrituras. Esses são levados por ventos de aflições, por ventos de doutrinas, qualquer coisa que aparece, qualquer coisa que surge, leva, porque eles não têm firmeza. E hoje, se você pudesse dar uma dica para um jovem que está querendo ser um pregador ou querer ser um líder, é se aprofundar nas Escrituras. Com certeza, se aprofundar nas Escrituras e andar com quem tem o que compartilhar com ele, andar com quem tem o que compartilhar de bom, né? A Bíblia fala que um cordão de 3 dobras ele não se quebra facilmente. Então, sozinho você não se torna um pregador, sozinho você não se torna um líder. Então, você precisa se aproximar de quem pode te ajudar. É ouvir mais, ter pessoas como exemplo, como espelho, como inspiração. E isso é indispensável, o estudar as Escrituras, né, se preparar, gastar tempo, né, investir. E o desafio da liderança, às vezes da porta para fora de casa, às vezes ele é mais fácil do que da liderança da porta para dentro. Por que eu estou falando isso? O senhor tem 2 filhos, Sim. 2 príncipezinhos elétricos, e o senhor pensa, olhando para eles, o senhor pensa no futuro deles, no futuro não só social, no futuro espiritual. É um desafio também liderar 2 criancinhas dentro de casa? Eu acho que dá mais trabalho liderar as 2 criancinhas, o Felipe e o Danilo, do que os 30, 40 jovens que tem ali na Nazareno. É desafiador. Mas também, por outro lado, é maravilhoso. Não trocaria isso por nada. Assim, é satisfatório mesmo viver isso. E o que a paternidade trouxe para você de diferente que você nunca imaginou que estaria vivendo, de repente? Alguma situação, algum momento, alguma coisa na paternidade, você fala assim, nossa, eu nunca achei que faria isso e hoje eu estou fazendo.
Olha, primeiro assim, deixa eu só voltar um ponto aqui. A questão do Felipe e o Danilo, falando aqui de paternidade, primeiro é um milagre de Deus na minha vida. É um milagre de Deus no meu casamento. Eu e a Sunamita, nós já estávamos casados há 10 anos. Nós estávamos orando ao Senhor pedindo um filho. Nós já estávamos dispostos até a nos submeter a algumas cirurgias, mas Deus foi bondoso, foi misericordioso, foi gracioso, estendeu as suas mãos, fez um milagre nas nossas vidas. E aí a Sunamita, Milagre duplo. exatamente, a Sunamita agora grávida e, para nossa surpresa, 2, 3 semanas depois que ela descobriu a gravidez, ela descobriu que eram gêmeos. Então, por um lado, o medo, por um lado, o desespero, né? a incerteza, por outro, aquela alegria, porque era um milagre de Deus nas nossas vidas. Então vem aquela, puxa vida, como que vai ser daqui para frente? A gente vivendo uma vida difícil, uma vida sempre no limite, nunca uma vida fácil. Puxa vida, será que nós vamos conseguir? Como que vai ser? Né? É as incertezas da vida. Mas passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, está passando aí o 4º ano já, os meninos estão bem, cheios de saúde. Claro que isso acaba, de certa forma, influenciando em algumas áreas da nossa vida também, mas assim, puxa vida, Deus tem dado graça, Deus tem sustentado, não tem deixado faltar nada. Então, quando eu olhava desesperado, dizendo, como que vai ser daqui para frente? Será que eu vou conseguir? Né? E nós estamos conseguindo. Por quê? Porque Deus tem dado graça. E o senhor já sabia trocar fralda? Não, nunca tinha trocado fralda. Nunca ajudou nenhum sobrinho? Não. De repente tem que trocar de 2. De 2. Mas isso é maravilhoso, é muito bom. Ai, não trocar fralda. Não, mas agora eles nem usam mais. Sim, não usam. E olha, até o deixar as fraldas também é uma bênção, né? Porque isso, eles deixaram de usar fraldas e não precisava mais tomar o NAN, o Apitamil. Gente, e era isso acaba com o orçamento. Nossa, o orçamento assim foi uma mudança muito grande. Muito grande. Lá em casa, assim, não tem gêmeos, mas tem uma escadinha, né? Então, assim, a Júlia, depois o Paulo e depois a Fernanda. E assim, uma diferença em média de 2 anos. Que é mais ou menos ali quando tá saindo das fraldas. Mas às vezes um não tinha nem saído da fralda, o outro já estava nascendo. E eu falo assim, gente, só sabe o preço da fralda quem tem filho, né? E é do tipo assim, né? A gente que tá na correria do dia a dia, você fala assim, não vou deixar de comprar fralda. Como que deixa de comprar fralda? Como que deixa de comprar leite, né? Então é uma mudança bem radical mesmo, que a gente tem que se organizar e se planejar e liderar a casa, né? Exato. Mas como que a Sunamita enxerga, voltando um pouquinho, a sua questão do seu pastoreio? Como que ela aceita isso? Como que ela te ajuda nisso? Na verdade, assim, olha, desde quando nós começamos a namorar, ela já estava ciente da minha chamada. Nós conversamos muito sobre isso. Já chegamos também em um ponto onde eu tive que colocar o pé no freio. Abrir mão de um cargo, abrir mão de uma responsabilidade, porque isso estava afetando até no nosso relacionamento, no nosso casamento, porque nós precisamos tomar cuidado com a questão do ativismo religioso. Sim. Não, daqui a pouco eu estou casado com a igreja. Daqui a pouco eu estou casado com o meu ministério. E a nossa família é a nossa primeira missão, né? Exatamente. Então, na verdade, ela é até o meu ponto de equilíbrio. É ela quem fala, olha, calma, né? Coloca o pé no freio, vai devagar em relação a isso. Agora mesmo, eu estava no departamento de ensino da igreja. Por conta de uma necessidade, eu precisei voltar para o departamento de jovens. Então, assim, eu sei que o departamento de jovens, ele acaba exigindo mais tempo do que o departamento de ensino.
pelo menos ali na nossa realidade. Nós conversamos, entramos em um acordo, colocamos ali os prós e os contra, né? Apresentamos a nossa ideia, a nossa realidade para o nosso pastor, o pastor Armando, ele entendeu, nós conseguimos achar ali um ponto de equilíbrio. Então, no caso, a Sunamita, na verdade, se hoje eu sou pastor, se hoje eu tenho um ministério, eu devo muito a ela. Que muitas vezes tem que puxar, né? Exatamente. Olha, vamos devagar, volta pra terra, Exatamente. né? Porque normalmente quando um marido quer abraçar o mundo, sempre tem uma mulher que fala, calma. E aí às vezes a pessoa fala assim, não, mas tá querendo me cercear, tá querendo podar meu ministério. E não é isso, é um ponto de equilíbrio, né? É um ponto de tipo, ó, vamos pensar junto aqui, ó. Se a gente abraça esse mundo aqui, a gente libera muito isso aqui. Aí não há aquela compensação, né? Sim, sim. Será que é por isso que às vezes os jovens acham que é difícil arrumar uma mulher que entenda o ministério? Porque às vezes o esbaforido quer abraçar o mundo inteiro e aí não vai sobrar tempo para o relacionamento, não vai sobrar tempo para constituir outras coisas, né? Como a educação, como a vida social. Isso tudo tem que ter um equilíbrio, né? Ah, sim, o equilíbrio, na verdade, é indispensável. E aí o jovem que ele quer exercer o ministério, que tem convicção da sua chamada, até na hora de escolher uma pessoa, né, ou decidir ficar, decidir investir ali em um relacionamento com aquela pessoa, ele precisa pesar essa situação, né? Ele precisa olhar, puxa vida, qual é o propósito dessa pessoa? Será que dá para a gente casar também os nossos ideais, os nossos pensamentos, os nossos propósitos? Que às vezes o camarada ele sonha em ser um pastor, mas os objetivos da outra pessoa não tem nada a ver com os objetivos dela, não vai dar certo. Então até isso pode ser julgo desigual. Sim. Isso precisa ser considerado, ser colocado na balança. Aí vem a fase do namoro, né? Aí tem que conversar, tem que ali se conhecer para que não venha nenhuma frustração posteriormente. Porque às vezes a fase do namoro, que é a fase de conhecimento, as pessoas usam só para viver socialmente. Sim. E não conversam sobre o futuro, não conversam sobre as suas preferências, não conversam sobre as suas prioridades. Aí quando casa, na verdade você não conhece com quem você se casou. Aí fala assim, nossa, não conhecia. Peraí, mas o namoro é para isso? Aí uma pessoa quer ter 10 filhos, o outro não quer ter filho. Ele quer ter só um cachorrinho, um papagaio, né? Exatamente. Um quer ser pastor, quer liderar uma igreja, o outro se tem uma coisa que não quer fazer na vida é estar na trauma, frente. Né? Exatamente. Né? Às vezes até porque o pai foi, a mãe foi, ali dirigente de uma igreja e traz consigo experiências negativas, né? Então não quer. Então, assim, tudo isso tem que ser colocado, tem que ser apresentado para que essas coisas possam ser pesadas. E façam isso na época do namoro. Não adianta depois que casou, falar assim, ai, não conhecia a pessoa, vamos divorciar. Porque hoje está muito isso, né? Sim. As pessoas não se conhecem, e o não se conhecer não tem nada a ver com a quantidade de meses que namorou. Sim. Às vezes você namora 6 meses com a pessoa, mas foi o suficiente para vocês conversarem muito sobre o futuro. E às vezes você namora 10 anos com a pessoa e não conversa nada sobre o futuro, nada. E aí não adianta nada, né? Verdade. E aí os casamentos ficam cada vez mais descartáveis, né? Uhum. Vamos casar, se não der certo a gente separa. Sim. Vamos casar, qualquer coisa cada um vai para o seu canto, né? Coisas que até a sociedade de hoje, assim, a rotina da sociedade de hoje traz é uma superficialidade, né? Do tipo, casamentos que as pessoas dividem as coisas, assim, do tipo, você tem que me dar R$1 e eu dei R$1, então a gente tem R$2. Peraí, calma. Dividem conta de luz, cada um tem o seu ritmo dentro do casamento, mas está muito individualista isso, né? Eu vou comprar um carro para mim. Se você quiser, você compra um carro para você. Não existe mais o nosso carro. Exatamente. Eu vou fazer uma viagem. Se você quiser e tiver dinheiro, você vai comigo. Senão eu vou.
falei assim, gente, por que casa? Exatamente. Né? A gente ainda vem do costume de construção, de construir junto, de estar junto, ministerialmente, socialmente, financeiramente. O que é meu é do meu marido, o que é do meu marido é meu. Ah, ele fala, você quer ir? Vamos ver se a gente vai conseguir. Se eu não for, você não vai, porque eu quero que você esteja comigo. Então tem essa parceria. E hoje em dia não, né? Não tem, verdade. Hoje em dia o pessoal tá nem aí. Se a mulher não consegue comprar o ritmo do marido, o marido vai embora e deixa a mulher para trás. Exatamente. Ou a mulher que de repente tem um ritmo mais assim, fala, não, eu casei com um menino parado. Peraí, mas você já sabia disso. Exato. Né? Às vezes vocês nasceram para se... Vocês se relacionam para se completar. Mas hoje em dia... O pessoal tá ligando a descarga e passando pro próximo, a fila que anda. Né? Verdade. E quando, na verdade, quando você vai olhar na Bíblia o padrão ideal do casamento, né? Na Bíblia, o casamento ele é heterossexual, ele é monogâmico, heterossexual entre um homem e uma mulher, monogâmico é entre um homem e uma mulher, não entre um homem e duas mulheres, ou uma mulher e dois homens e mais. Não, um homem e uma mulher, ele é monossomático, eles se completam, né? Eles se completam, ele é indissolúvel. Esse é o padrão bíblico, né? Indissolúvel. Nós não casamos para nos separar, para divorciar. Não, nós nos casamos para vivermos juntos até que a morte nos separe. E vamos enfrentar tudo que tiver, aquilo que a gente tiver que enfrentar, nós vamos enfrentar juntos. Porque senão na primeira dificuldade vai cada um para um canto, né? Cada um para um canto. E é triste isso, né? Porque eu vejo que é uma falta de persistência em querer construir algo junto. A gente sabe e a gente não ignora a questão de violência doméstica, que tem casamentos que não é para que você insista, não, que se você insistir você vai morrer mesmo, você vai ser agredida, você vai ser ali sufocada. Quando a gente fala em casamentos, padrão bíblico, os casamentos que a gente fala que as pessoas não podem jogar como uma coisa fútil, é porque às vezes é fútil mesmo, é briga por conta de coisas que você fala, meu, nem criança mais briga por conta disso, né? É ser o maduro da relação, amadurecer junto para falar assim, vamos resolver o nosso problema? Né? Qual que é o nosso problema? Nosso problema é financeiro. Então, como que a gente vai resolver o problema financeiro? Não é cada um indo para um lado. Vamos ver, vamos fazer um projeto aqui, vamos nos organizar. Qual que é um problema? O problema é que um gosta de sair de mais, outro gosta de sair de menos. E qual que é o meio disso? Sim. Né? Vamos combinar aqui. E eu acho que é muito diálogo. Falta diálogo, não falta? Falta diálogo. Na verdade, o diálogo ele é indispensável para manter um casamento, né? O diálogo, se você pegar ali o livro de Cantares, que fala sobre um relacionamento amoroso, fala sobre um relacionamento conjugal, ali um dos pontos, né? Até o Salomão vai falar sobre os beijos, o beijo é indispensável no casamento, ele vai falar sobre o amor, mas você vai ver que ele também vai falar sobre as palavras, né? O quanto as palavras da Sulamita eram importantes para ele. Então, as palavras, a conversa, o diálogo é indispensável para manter um casamento. O elogio, isso, exatamente, o elogio. Você vai ver ali também no livro de Cantares, o Salomão falando dos elogios e ele elogiando a Sulamita. Sim. Então, são coisas aí que não pode faltar. E, infelizmente, falta diálogo. Aliás, às vezes, por conta de birra, às vezes uma maneira de mostrar para o outro que ele está chateado, ela está chateada, é se calando, quando na verdade agora que deveriam falar, né? Ainda que em um momento pode, puxa vida, um ficar chateado, irritado, mas é com o diálogo que se resolve a situação, que se resolve o problema. E os problemas, eles precisam ser encarados e resolvidos. Mas é só um probleminha. Os pequenos problemas crescem. E quando eles se agigantam, eles se tornam insolucionáveis. Então, o problema precisa ser resolvido enquanto ele é pequeno. Quando estamos falando de casamento, eu lembrei aqui de João 2, né, o primeiro milagre realizado por Jesus. Né? Surgiu um problema naquela festa.
o quê? O vinho Uma estava festa de acabando, casamento. uma festa de casamento, né? O que a Maria fez? Ela, na hora, foi apresentar o problema para Jesus. Então, assim, o problema, quando ele surge, ele precisa ser resolvido. Nós não podemos jogar debaixo do tapete, nós não podemos deixar ele crescer, porque ele crescendo, se agigantando, ele se torna insolucionável. Então, problemas, principalmente no casamento, na família, precisa ser resolvido enquanto é pequeno. Enquanto está ali, né, podendo ser resolvido, porque depois vira uma coisa tão assim, né? Hoje mesmo, assim, às vezes a gente conversa com alguém e fala assim, por que seu casamento acabou? A pessoa não sabe nem explicar. Porque eram aquelas coisinhas que pareciam tão pequenas e tomaram uma proporção assim que até que ficou insustentável, né? E quando você fala assim, é isso mesmo. Por que você não falou logo? Porque você já não resolveu logo lá no começo, né? Verdade. E aí vai empurrando, empurrando, empurrando. Infelizmente a gente caminha assim que os nossos filhos eles voltem a esse conceito de casamento, de diálogo, para que não seja tão superficial, para que não seja tão, como diria, descartável, né? Os relacionamentos, não só no casamento, né? Os relacionamentos interpessoais, eles não podem ser descartáveis, né? Eles precisam gerar algo em nós, né? Verdade. Pastor Denis, já falamos sobre relacionamentos, já falamos sobre liderança, já falamos sobre jovens, mas eu queria que o senhor deixasse uma palavra, uma passagem, uma mensagem para esses jovens aí que estão nessa fase aí, adolescente, jovem, pensando em ser pastor ou pensando em se relacionar. Deus tocar no seu coração aí, eu queria que você deixasse uma palavra para eles. Bom, eu queria lembrar o texto de Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais você possa dizer, não tenho neles contentamento. Eu gosto desse texto, principalmente quando eu considero todo o livro de Eclesiastes, que por muitos é chamado de o livro mais mal-humorado da Bíblia, porque quem escreve esse livro é uma pessoa que já está com a idade avançada, é uma pessoa que tentou de tudo para encontrar a felicidade, mas parece que ela está nos últimos dias da sua vida, totalmente frustrado. Ele olha para trás e diz, não valeu a pena viver. Então você olha no capítulo 1 e no capítulo 2, o indivíduo dizendo que ele passou a vida correndo atrás do vento. Ele usa a expressão vaidade. Vaidade ali no livro de Eclesiastes é aquilo que é banal, aquilo que não faz sentido. Então ele fala da filosofia humana, que ele tentou encontrar a felicidade na filosofia humana, não encontrou, dizendo que é vaidade, ou seja, eu corri atrás do vento. Depois ele tentou encontrar a felicidade no conhecimento adquirido através da leitura de livros, o conhecimento adquirido em sala de aula, mas ele diz, é vaidade. Ou seja, eu corri atrás do vento. Eu percebi que isso não preencheu o vazio do meu coração. Ele continua dizendo que ele tentou encontrar a felicidade no hedonismo, ou seja, no prazer, sem se preocupar com o amanhã. Ele decidiu viver sem se preocupar com as consequências. E ele percebeu que aquilo também não preenchia o vazio do seu coração. Ele continuou essa busca pela felicidade, ele continuou tentando preencher o vazio do seu coração com o álcool. Ele chega a dizer, eu provei os melhores vinhos e eu até me alegrei, mas quando o efeito do vinho passou, eu percebi que aquilo também era vaidade. E ele vai dizendo vaidade de vaidades. Ele vai dizendo é correr atrás do vento. Ele chega a dizer que ele tentou encontrar a felicidade na música, contratando os melhores cantores, comprando os melhores instrumentos. Ele diz que ele tentou encontrar a felicidade no dinheiro, até porque o autor, que é Salomão, ele tinha muito dinheiro. E mesmo tendo muito dinheiro, ele não encontrou a felicidade no dinheiro.
Ele vai citando várias coisas, como as grandes construções. Aliás, Salomão é quem constrói o templo ao Senhor, o templo de Jerusalém. Ele constrói palácios. Ele vai dizer que ele tenta encontrar a felicidade na botânica, nos jardins, nas plantações. No primeiro livro dos Reis vai dizer que ele era capaz de falar, de discorrer sobre o cedro, uma árvore gigantesca que cresce no Líbano, mas ele também era capaz de discorrer sobre aquela pequena planta, aquela pequena flor que nasce na parede, né? Então ele vai falar que até na botânica ele tentou encontrar a felicidade e também não encontrou. Aí quando ele chega no final do livro, ele vai dizer: jovem, lembra-te do teu Criador. Ou seja, busque ao Senhor enquanto você é jovem. Dedique a sua vida ao Senhor, para que você, ao chegar na sua velhice, você possa olhar para trás e dizer: valeu a pena viver. Para que você não possa chegar lá na velhice e, quando olhar para trás, dizer: não valeu a pena viver. Você, jovem, precisa entender que quem dá sabor à vida é Deus. Quem torna a sua vida colorida é Deus. Quem torna o seu coração pleno é Deus. Só Deus pode torná-lo feliz, pode torná-lo alegre. O que o mundo oferece pode até ser prazeroso, pode até encher os olhos, pode até atrair, mas a alegria que o mundo oferece acaba, é passageira. No entanto, o Senhor, ele é capaz de nos tornar plenos, ele é capaz de preencher a alegria dos nossos corações. Ele sim é capaz de nos fazer pessoas felizes de verdade. Então, o que Salomão ele faz ao escrever o livro de Eclesiastes é mostrar que nada nessa vida faz sentido se não for para a glória de Deus. Então, dedique a Deus a sua juventude, dedique a Deus as suas forças, dedique a Deus as suas habilidades, apresente a Deus também as suas limitações, as suas dificuldades e dedique a Ele tudo. Dedique a Ele quem você é e o que você tem. Dedique a Ele as suas conquistas. Dedique a Ele tudo que você tem e tudo que você é. E Ele dará sentido à sua vida. Ele vai preencher o vazio do seu coração. Ele vai te tornar uma pessoa feliz. Aí, tendo Deus, tendo a presença do Senhor no coração, você vai ser uma pessoa alegre de fato e de verdade. Amém. A receita está aí, né? É. Às vezes, os encantos do mundo meio que quer esconder essa receita, né? Mas ela é única e exclusiva, né? É preencher a vida com Deus. O diploma na parede não vale nada se não for para a glória de Deus. A casa nova e o carro novo não vale nada se não for para a glória de Deus. Então, que nós possamos viver para Ele, que nós possamos abrir os nossos corações e entregar nossas vidas para Ele diariamente, porque, como eu disse, só Ele pode nos tornar pessoas felizes. Bom, eu quero agradecer, né, mais uma vez. Eu acho que seu testemunho de vida, ele vai incentivar e inspirar outros jovens, né? Principalmente esses que ficam aí e falam assim: não, mas eu sou tímido. Eu quero pregar, mas eu sou tímido. Ah, eu quero pregar, mas eu tenho vergonha. Aí, ó, o testemunho do pastor Denis veio para transformar o seu conceito. E é como se fosse Deus dizendo assim: é possível se você se encher da minha graça. Eu vou te usar apesar da sua limitação. É isso A mesmo. sua limitação não limita o meu poder. É isso mesmo. Porque quem faz é Ele, né? Sim. Então não importa onde a gente esteja, desde que a gente esteja à disposição dele, as coisas vão acontecer, né? Eu quero deixar uma lembrancinha aqui, a nossa canequinha, como forma de agradecimento. Agradecer mais uma vez a disponibilidade, o testemunho, abrir o coração aqui para essa juventude toda e ficar o convite aí para vir mais uma vez aí
e de repente a gente põe aqui a Suna e essas crianças, tudo aqui, ó. Aí vocês vão ver o que é energia, né? Fica o convite aberto e agradecer mais uma vez. Eu queria suas palavras finais de considerações para o pessoal que está em casa. Bom, que Deus possa abençoá-los. Agradeço a Roberto pelo convite, agradeço a todos pelo carinho, agradeço a todos que têm orado por nós, que têm torcido por nós, que Deus possa abençoá-los poderosamente. É isso aí. E você aproveita aí, ó. Você tem um jovem aí, ó, que você acha que vai ser um grande líder. Já manda esse vídeo para ele e fala, ó, assiste aí que você vai se inspirar também. E aí comente, compartilhe, a gente vai deixar as redes sociais aqui para que você não fique aí longe de nada, que você esteja por dentro de tudo, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.